Mais um podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical, com uma convidada ilustre aqui em Florianópolis, no Castelmar. Estamos aqui em frente ao nossa decoração do nosso evento, né? E trazendo uma pessoa, uma catarinense, mais uma catarinense, que está fazendo história, está fazendo a diferença na comunicação independente do Brasil, né? Foi para São Paulo, está atuando lá. Carol Sardá, que é suplente de deputada estadual de Santa Catarina, na última eleição, fez uma participação excelente aqui, exatamente pelo seu trabalho, pela sua comunicação digital nas redes sociais, trouxe para o FBIS essa reflexão, ou essas técnicas, essas dicas de como fazer viralizar os assuntos na rede. Já tenho te escutado fazer esse debate várias vezes no ICL, então seja bem-vinda e conte para a gente um pouco quais são os principais macetes aqui para viralizar os assuntos nas redes sociais. Bem, primeiramente, obrigada pelo convite, foi uma honra fazer essa aula junto com o pessoal, essa troca. E, em resumo, o que eu falo para a galera sobre disputar as redes sociais não é apenas a disputa de narrativas, mas também dos afetos, que foi algo que eu falei bastante na minha conversa ali com o pessoal, que foi sobre a gente entender os sentimentos da classe trabalhadora, a revolta, a angústia, a raiva e até mesmo a esperança, para que a gente consiga organizar isso por meio das redes sociais para levar essas pessoas para as ruas. Então eu pautei muito os exemplos de como a extrema-direita hoje domina muito esse lado de organizar os afetos das pessoas, de captar a revolta, de inflamar a população e a partir disso conseguir mobilizar essas pessoas. Então eu trouxe muito a minha experiência também estudando a extrema-direita, mas também no que eu aplico no meu conteúdo, no que eu faço da forma ética, né? Porque se a gente não se diferencia, a gente se iguala a eles. Então, no meu lado, eu trouxe muito esse aspecto ético de como que a gente vai conversar com a classe trabalhadora, como que a gente vai dialogar com eles com uma linguagem acessível, didática, simples, sem ser acadêmico, como se a gente estivesse tomando um cafezinho com alguém num boteco, com um copinho de boteco, tomando um café, que nem eu faço nos meus vídeos. Que nem a gente está conversando agora. Exatamente assim, sem palavra difícil, sem academicismo, mas com um lado realmente de você querer dialogar com aquela pessoa e entender o que motiva ela, o que mobiliza, para que a gente consiga furar bolhas e chegar nessas pessoas, porque a gente está muito acostumado, né, a dialogar apenas com quem já entende do que a gente fala, quem já sabe o que é capitalismo, o que é sindicato, o que é isso, o que é aquilo, e eu falo muito sobre viralizar no sentido de chegar nas pessoas que nem sabem o que é isso. Pessoas que estão voltando agora no metrô do trabalho, numa baita escala, e essa pessoa passa ali no feed e encontra um vídeo meu falando sobre os bilionários e quanto que seria de tempo de vida dessa pessoa na escala 6x1 com o salário mínimo para ter a renda daquele bilionário. Fazendo um cálculo para mostrar. Um cálculo para chegar na realidade daquela pessoa. Aí gera uma indignação e a gente consegue mobilizar essa pessoa para ir para a rua para taxar os super ricos, entendeu? O movimento sindical, talvez, não conheço outras organizações que tenham tanto o controle de linguagem quanto os dirigentes sindicais. Falo isso assim, vou agora simplificar um dos tópicos, inclusive, da minha tese de doutorado, que eu estudo sobre engajamento, participação de alta intensidade, a partir de uma lógica qualitativa dos franceses, né, da sociologia do militantismo. Eles dizem o seguinte, você sobe na escala de engajamento do espaço dentro das estruturas sindicais e políticas na medida que você controla os códigos de fala dentro das organizações. Sim. Então, o fato do dirigente, para ele ser empoderado dentro no meio sindical, ele precisa controlar os códigos. E aí, a linguagem dele é super difícil. Ela não chega mais lá no trabalhador. Quanto mais alto na escala de poder dentro do sindicato, mais difícil aquela linguagem chegar até os trabalhadores. Eu acho que entra pelo lado da formação também. Quanto mais a gente lê, a gente estuda, o nosso vocabulário muda completamente. A gente já se acostuma a usar termos entre nós, do campo da esquerda, dos sindicatos, dos militantes, enfim, achando que todo mundo entende daquilo porque a gente leu muito sobre aquilo e no nosso meio dos sindicatos muita gente sabe. Mas quando você vai dialogar com alguém no metrô, no ônibus, no estoque de uma loja, você tem que falar realmente como é a língua do povo. E a gente, às vezes, critica muito a oposição que eles sabem falar a língua do povo. Mas não é que eles sabem falar a língua do povo. Eles entendem os afetos, o imaginário e a emoção dessas pessoas e cooptam isso. Isso faz a gente achar que eles falam a língua do povo. Mas é a gente que fala, só que a gente ainda está utilizando termos muito difíceis para se comunicar com todo mundo, né? Então a linguagem importa muito. Eu conheço um cara
que é especialista nisso e que não e que é extraordinário, que nasceu no movimento sindical, aprendeu a conversar com os trabalhadores, depois foi crescendo na escala, né? E não perdeu essa capacidade de falar com os trabalhadores. E que ele tem uma linguagem, inclusive corporal, tão empática, que ele dá um abraço no cara que se acha o cara mais poderoso do mundo e o cara muda de posição por causa de um abraço. Esse cara é o Lula, entendeu? Exatamente. Então, se alguém sabe fazer uma comunicação com a língua do povo, né, se chama o presidente Lula. Exato. Falando ou apenas com a linguagem corporal, né, que é um aspecto importante, porque a gente percebe quando a pessoa está falando com emoção, na forma como ela se posiciona, como ela olha, como ela senta, como ela gesticula, já dá para sentir as emoções, não só naquilo que ela fala, né? Eu gosto muito de uma fala da Carolina de Jesus, que ela fala que a gente precisa que alguém que governe que já passou fome. Eu acho que o Lula ele vem muito desse lugar, sabe? Por isso que ele sabe falar com o povo, ele sabe as dores do povo, porque ele nunca deixou de ser essa pessoa. De alguém que passou fome na vida e que ascendeu e está hoje num espaço de poder e erradicou, né, a fome no país, tirou a gente do mapa da fome. Então, eu vejo muito esse lado do Lula que ele, mesmo que hoje ele não esteja nesse espaço onde ele estava lá no comecinho, ele ainda tem a mesma mentalidade e sabe como se comunicar porque ele viveu esse lugar. Enquanto outros políticos, eles vêm já de famílias, assim, de capitanias hereditárias, né, praticamente, assim, pessoas que já estão há séculos em mandato. Então, eu acho que tem muito isso de a gente ter Boulos também, eu acho que ele traz muito a língua do povo, Manuela Dávila, essa galera, Samia Bonfim, Glauber Braga, eu acho que todo esse pessoal sabe se comunicar muito bem, a gente tem muito a aprender com eles, porque eles sabem entender, eles entendem das redes sociais, eles dominam o algoritmo e eles também entendem a dor do povo. Eu sempre vejo todas essas pessoas que eu citei em manifestações junto com a galera. Eles chegaram no poder, mas eles não deixaram a base. Eles continuam nas manifestações, nos atos, convocando o pessoal para mobilização, mesmo eles estando lá nos seus mandatos. Vir do povo não é garantia, né, de que vai manter seu posicionamento em defesa do povo. Total. E nem que vai conseguir continuar se comunicando, né, falando a língua do povo. Muitos continuam posicionados, mas não têm mais a linguagem, perdem a linguagem, né? Sim. Se ambientam, eles se revestem desses novos códigos, né, das palavras difíceis, e acabam se distanciando, embora o posicionamento seja interessante. Institucionalizando, né? Vão se institucionalizando. A necessidade de manter, né, essas duas conexões de conteúdo e forma, né? Eu acho que isso é importante. Mas eu quero raciocinar uma hipótese aqui contigo e para ver o que você acha disso, como é que você vê. Na medida que a comunicação foi se transformando, mediada pelo meio digital, né? Então a comunicação, a gente tem a comunicação direta, o livro, a carta, o telefone, mas que, de certa forma, uma comunicação direta. Ela vai se mediando, e esse distanciamento entre as pessoas, que tem uma máquina, né, uma transmissão entre o outro, também se torna cada vez mais fria. Então, para que ela seja efetiva, é preciso ter muita emoção na linguagem da comunicação digital para que ela cumpra a sua capacidade de comunicar alguma coisa. Porque se já tem um distanciamento, um esfriamento entre as pessoas, né, mediado pela mídia digital, sem emoção, ninguém merece. Né? Total. E foi principalmente isso que eu falei pro pessoal, que todos os meus vídeos, quando eu faço conteúdos com propósito, que a maioria dos meus conteúdos são com propósito, tem um objetivo por trás de mobilização, de reflexão, ou até mesmo de revolta, sabe? Só pra trazer o sentimento pra pessoa daquele conteúdo, sempre tem uma forma diferente de eu enfatizar o tema, de eu falar sobre aquilo. Eu começo revoltado o vídeo, eu começo indignada, ou eu começo esperançosa. Eu trago algum sentimento na minha fala. Então isso é algo muito importante quando a gente fala de viralização nas redes, porque as pessoas querem sentir, elas não compartilham as coisas só porque elas entendem, elas compartilham porque elas sentem. Então elas compartilham com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho, porque elas sentiram aquilo de alguma maneira. Então, dessa maneira, acaba que, pelo sentimento, essas pessoas vão compartilhar e isso vai acabar viralizando. E é o que eu falei pro pessoal, a viralização ela é muito mais sobre você sair da sua bolha, né? Porque as redes sociais têm a bolha da direita e a bolha da esquerda. E quando você fura essa bolha do algoritmo, que o algoritmo só entrega coisas semelhantes pra galera da direita e só coisas semelhantes pra galera de esquerda,
você tem as bolhas de filtro. Então, você acaba explodindo essa bolha quando você tem uma linguagem que conversa com a outra bolha, por exemplo, a bolha da direita. Eu dei alguns exemplos para o pessoal, para dialogar com pessoas da classe trabalhadora que, infelizmente, estão sendo cooptadas pela direita, de mudar um pouco a linguagem. Linguagens que, às vezes, essas pessoas já se retraem. A gente tem um costume muito grande de utilizar termos como fascista. Muitas pessoas não sabem o que é fascista, então tem que explicar. Se você vai usar um termo como fascista, você tem que explicar o que é esse termo para a pessoa. Porque senão ela não vai entender. A maioria das pessoas não tem essa noção. Quando você vai falar extrema-direita, tem gente que não sabe o que é a diferença de direita e esquerda. Se vai usar o termo extrema-direita, então explica. Se não, utiliza o termo extremistas, sabe? Algo que facilite na comunicação. Nós marxistas utilizamos muito o termo proletariado e burguesia. E quem que não estuda marxismo que sabe o que significa isso com consciência, sabe? Então eu falo os trabalhadores e os patrões, os poderosos e a classe trabalhadora, tipo a gente, nós, trabalhadores. Então eu sempre tento, de alguma maneira, deixar ainda mais didática a linguagem, como se fosse a primeira vez que a pessoa está tendo contato com aquilo. Então ela vai aprendendo, vai criando consciência de classe, e quando vê, ela está saindo da direita, indo para o campo, traz para a terra, sociais, para aterrar a linguagem, trazer para a terra de volta. Carol, como está o seu trabalho no ICL? Quais são os seus projetos a partir daqui, do ponto de vista profissional, do ponto de vista político, e como que as pessoas podem acompanhar, né, o seu trabalho, as suas redes e entrar em contato contigo? Bem, eu trabalho hoje no marketing do Instituto Conhecimento Liberta, eu ajudo eles nas organizações de eventos, lançamento de documentários, organizações, e eu pretendo continuar crescendo cada vez mais dentro do Instituto e agregando mais para eles, fazendo cada vez mais com que o Instituto cresça e que tenha mais documentários, que tenha mais professores renomados, que tenha mais eventos conectando a esquerda. Então, os meus planos estão muito conectados hoje com o ICL, com o crescimento do ICL também, porque assim como eu estou crescendo nas redes, eu estou crescendo junto com o ICL e eu quero que eles cresçam também. Leva o nosso abraço para toda a equipe do ICL, eu já Pode tive deixar. O privilégio também de conversar com o Demôrio hoje à tarde, agora contigo, então a gente está se sentindo muito próximo, irmanados nessa... Tem muitos conterrâneos, né, no ICL. Até o William De Luca, que também é um jornalista, a gente fez Univale, quase fizemos matérias juntos. Tá aí, então, é isso aí. Então, muito obrigado, Carol. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Sucesso nessa empreitada aqui. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Continue com o podcast do FBIS 2025.